está negociando. Então, vamos embora. Bom, pessoal, o domingo de Páscoa, nós estivemos ouvindo palavra na sexta-feira, estivemos durante esse jejum de 24 horas com muita palavra, inclusive já mandei para você os textos. Acho legal se você puder fazer a leitura, procurar se informar, e entender o que Deus ministrou em cada coração, em cada horário desse jejum. Já mandei para você. E Deus me deu uma reflexão para fazermos, baseado em tudo que aconteceu de sexta-feira para cá. De sexta-feira para cá, Deus tratou em minha vida várias situações e Ele ministrou, eu esperando de Deus a palavra, o direcionamento. Hoje de manhã, por exemplo, não preguei, eu não estava bem, ainda não estou 100%, mas estou melhor do que eu estava de manhã. Pedi ajuda do pastor Nilton de última hora e ele prontamente me ajudou de manhã, ministrou a palavra, falou sobre a crucificação. E agora eu quero ler com você um texto. Então, antes, na verdade, eu vou ler com você alguns textos. Mas antes eu quero orar, pedir a bênção de Deus para esse tempo que nós vamos passar juntos, pensando na palavra dEle. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Te peço, me dê graça. Graça suficiente para ser simples, claro e objetivo. Eu quero ser usado pelo Senhor do jeito que o Senhor entender que é a melhor forma de me usar. Eu sei que os que estão aqui estão por causa do Senhor, vieram para ouvir a Tua voz. E eu quero ser a boca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, para a glória, a honra e o louvor do Teu santo nome. Diga amém. Graças a Deus. Tiago, capítulo 5, verso de número 13. Se você for anotando, você vai ver que nós vamos chegar lá, tá bom? Eu não vou julgar Tiago 5,13 como texto de base, mas eu vou julgá-lo como sendo o primeiro texto para nós construirmos um pensar. Tiago 5,13, eu vou acompanhar aqui com você. Tiago 5,13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Tiago, ele está sinalizando qual deve ser o comportamento de uma pessoa. Se essa pessoa ela estiver feliz, ela deve estar cantando, ela deve estar dançando, ela deve estar demonstrando a alegria, a satisfação, a felicidade do coração dela, para que outras pessoas sejam contagiadas através da felicidade daquela pessoa. Mas ele diz no começo, se alguém estiver sofrendo, este alguém deve orar. Interessante que eu já falei com você tanto tempo hoje sobre oração, e mais uma vez Deus reforçando: quem está sofrendo deve orar. Eu me lembro na sexta-feira, mas não foi exclusivamente na sexta-feira, porque já ouvi o pastor Toninho falar várias vezes dessa forma. Com os pastores ele costuma falar a importância da igreja sorrir. Igreja que sorri é igreja que cresce. Se a igreja não sorri, a igreja não cresce. E eu ouvi e recebo como uma palavra para a minha vida. É claro, é meu pastor, e eu recebo a palavra do meu pastor para a minha vida. E fiquei pensando, da sexta para cá, eu fiquei mastigando a situação, linkado ao momento que nós estamos vivendo. Que a sexta-feira, ela fala da crucificação de Jesus. E o Tiago, ele fala: se alguém está sofrendo, deve orar. Porque o cantar está ali, está exposto na Bíblia. O cantar é algo inerente, algo que está ligado, algo que é de alguém que está feliz. Uma pessoa feliz, geralmente ela canta. Pode ter uma pessoa triste, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa cantando. Sim, pode ter. Mas essa pessoa, ela não será a regra. Ela será a exceção. A exceção. A regra é, uma pessoa que está cantando, ela está feliz. E uma pessoa que está feliz, ela canta, ela fala, ela faz, ela acontece, ela agita. Ela quer que as pessoas à volta dela saibam que ela está feliz.
Acontece que nem tudo na nossa vida, nem todos os dias nós estamos bem o suficiente para cantar, sim ou não? Nem todos os dias nós estamos bem para cantar. Tem dia que se nós derrubarmos a tampa da margarina no chão, a tampa da margarina cai virada para baixo. Outro dia eu estava com um pedacinho de pão só que tinha. Eu comendo com uma vontade que eu estava, no que eu fui pegar, caiu o pão no chão. O miserável caiu virado para baixo. Falei, mas o inimigo está querendo me atormentar. Eu dei uma limpadinha, falei, 3 segundos. O Luiz disse, eu não sei aonde que o Luiz aprendeu a regra dos 3 segundos, que se em 3 segundos você pegar, não tem problema nenhum. Não procede, caiu no chão, contaminou. Eu 3 segundos, dei uma limpada e mandei para baixo. Falei, eu não vou dar esse boi não. Mas o fato é, o pão caiu, ele cai virado com a margarina para baixo. Tem dia que é assim. Tem dia que você, por mais que você se esforce, por mais que você queira que as coisas aconteçam da melhor forma possível, elas não acontecem. E se você tentar melhorar, parece que ela ainda piora. Já aconteceu isso com você ou não? Só comigo que acontece isso. Com mais alguém aqui já aconteceu do dia amanhecer nublado e só piorar? Aconteceu com você também? Porque é assim. Tem dia que nós não estamos para sorrir. Se nós precisamos sorrir, nós temos que sorrir com motivo para sorrir. Agora, se os motivos que nós esperamos para nos fazer sorrir, eles não nos dão essa condição, como é que nós vamos nos comportar? Então, eu proponho pensar a partir daí. Porque eu sei que eu estou conversando com você, é domingo de Páscoa, talvez você recebeu um ovo de Páscoa, alguns já levantaram a mão dizendo que comeram o chocolate, outros vão comer lá em casa depois do culto. Eu sei que talvez alguns aqui ganharam ovo de colher, ganharam presente, colomba pascal, ganharam não sei o que lá, está tudo bem. Mas talvez aqui dentro desse tempo tenha pessoa que está com o coração apertado. Talvez aqui dentro desse tempo tenha pessoa que tenha, quando recebeu um ovo, tivesse pensado, em vez do ovo eu queria que tal coisa acontecesse na minha vida. Talvez tenhamos pessoas que estão aqui hoje, nesse momento, esperando que Deus libere uma palavra, que é a palavra que vai fazer toda a diferença para o decorrer da semana. Então fique aqui comigo pensando no texto. Quem está sofrendo deve orar. Deve orar. E quando o texto diz deve orar, o texto está nos convidando a colocar a nossa vida de fé em ação. Porque orar nada mais é do que falar com Deus. Orar nada mais é do que abrir mão dos recursos da terra para fazer uso dos recursos do céu. Orar é dizer, aqui na terra eu não tenho mais condição alguma nessa peleja, mas aí no céu eu tenho alguma chance. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando o escritor, Tiago, quando ele escreve dizendo quem está sofrendo, ore, ele está dizendo, se aqui na terra as suas situações, as circunstâncias, as possibilidades para você encarar determinada dificuldade, elas se esgotaram, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Vamos para um outro texto. Esse texto ele é muito legal. Salmo 137, verso 1 até o 5. Está dentro daquilo que eu estou conversando com você nessa nota de introdução. Salmo 137, verso 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que até o 7 que eu disse, né? 137, do 1 ao 5. Isso. Tem uma música, eu não vou cantar, porque eu não sou louco, eu vou passar mico aqui, que fala On the Rivers of Babylon. Que muito de vocês dançaram, inclusive. Quem ia nas festinhas, nas brincadeiras dançantes aí, deixa eu ver. Quem ia? Só o pastor Nilton, mais ninguém. Lá, na década de 70, de 80, ia nas brincadeiras dançantes, que tinha aquela vitrolinha, a vitrolinha, uma caixinha de som, só um que tinha, levava os discos e fazia a festinha dançando. Quem que ia? Agora aumentou um pouco mais o número de mão. Se eu continuar perguntando até 9 horas, vai encher de mão levantada aqui. E tocava essa música. Hoje, com a tradução, com tudo mais fácil,
através da tecnologia, conseguimos entender que é um texto, uma música bíblica, On the Rivers of Babylon, e aí cego. Não vou cantar porque eu vou passar vergonha aqui e não vai contribuir com nada. O importante é nós olharmos o texto, ó. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Verso 2. Ali nos salgueiros eram um tipo de árvores, nós penduramos as nossas harpas. 3. Ali os nossos captores, aqueles que prenderam as pessoas, eles pediam para nós canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Eles exigiam canções alegres. Diziam: cantem para nós uma das canções de Sião. Quer dizer, os opressores, eles sabiam que lá em Sião, eles costumavam cantar. Eles eram cantores peritos em canto, eles tinham as suas harpas, eles tinham seus instrumentos de corda, e eles eram um povo feliz, que costumava cantar, só que agora era um povo que havia sido preso e havia sido levado para o cativeiro na Babilônia. Então, esse Salmo 137, ele está contando um tempo, um momento, em que o povo foi colocado preso, cativo, na Babilônia. Verso de número 4 agora. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? E é interessante que esses que estavam presos, eles fazem uma pergunta. Eles fazem uma pergunta, mas na verdade eles não estão querendo uma resposta. A pergunta deles é uma resposta. Nós estamos fora da nossa área. Como é que nós vamos apresentar canções? Nós estamos obrigados a estar e a viver e a permanecer num lugar que não é o lugar para o qual nós fomos chamados. Como que nós vamos cantar? Nós estamos presos, nós somos o povo que foi chamado para viver em liberdade. Então eles fazem esse questionamento, mas na verdade eles estão dando uma resposta. Nós estamos num lugar que não é o nosso lugar. Por isso nós não estamos cantando. Nós estamos numa condição que não é a nossa condição. Por isso nós não estamos cantando. Verso de número 5 agora. Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Bom, o primeiro versículo que eu li com você está em Tiago. Quem está sofrendo, ore. O segundo texto que eu propus a leitura para nós pensarmos, Salmo de número 137. Um povo que estava sofrendo, um povo que estava preso, um povo que estava num cativeiro e sendo exigido, eles estavam sendo obrigados a cantar, porque sabiam que eles sabiam cantar. E sabiam que as canções que eles cantavam eram canções que contagiavam quem estavam à volta. Então queriam que eles cantassem. Mas eles não estavam com o coração voltado para o canto. Não é porque eles estavam abrindo mão do dom, do talento que Deus havia dado a eles. É porque eles estavam vivendo um momento difícil na vida deles. É porque eles estavam vivendo um tempo difícil, em que a alma deles não estava conseguindo responder de uma maneira plena, de uma maneira satisfatória, de uma maneira que contagiasse para o bem aqueles que estavam à volta dele. Você está me entendendo até aqui, sim ou não? Às vezes é assim que nós estamos, irmão. Às vezes, irmã, o seu marido está esperando de você algo, mas você não está bem. E como é que você vai dar ao seu marido esse algo? Como é que você vai oferecer ao seu marido esse algo? Como é que você vai fazer esse algo se você não está bem? Irmão, às vezes a irmã está esperando de você algo, mas você não está bem, mas você não está legal. Como é que você vai oferecer algo se você não está bem?
Como é que você vai oferecer algo, de repente, quando as pessoas estão esperando de você algo que possa trazer alegria para o lugar, que possa contagiar um ambiente, se você não está bem? Quantas e quantas vezes nós estamos assim? As pessoas estão pedindo canções para nós, mas nós não estamos bem. Nós estamos com as nossas harpas penduradas no salgueiro. Nós estamos com o nosso coração dilacerado. Nós estamos com a nossa mente carregada de situações a serem resolvidas. Mas as pessoas querem que nós cantemos. Mas as pessoas querem que nós esbanjemos sorriso, alegria e assim por diante. Olha um outro texto, e eu já estou indo no final da conversa. Não se distraia para você não perder o fechamento. 1 Samuel 30, 1 até o 6. 1 Samuel 30, do 1 até o 6. Primeiro Samuel 30, do 1 até o 6. Eu estou meio surdo também, viu? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. 2. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Verso 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Espera lá, volta lá no 3. Olha o quadro. Davi e os soldados de Davi haviam saído para uma guerra, para uma batalha, para uma luta diária, as dificuldades corriqueiras que eles enfrentavam. Numa dessas, enquanto eles saíram, os amalequitas investiram contra a cidade, contra a casa, contra a família, e simplesmente tomaram tudo. Família, sendo esposa, sendo filhos, sendo os idosos, tomaram tudo. O texto diz que não mataram, mas levaram todos. E quando Davi, com seus soldados, eles voltam, eles veem a cidade totalmente destruída, no chão, literalmente arrasada. Interessante que o Davi, se você perguntar para muitas crianças, ou até mesmo para você, se for perguntado, talvez você vá lembrar que o Davi era um pastor de ovelhas que andava com a sua harpa, e ele cantava e ele tocava com a sua harpa, e ele verdadeiramente ele fazia aquilo que havia sido chamado para fazer. Pois bem, Davi está aqui diante de uma situação adversa. Davi está aqui diante de uma situação complicada. O que está acontecendo com o Davi? O Davi está diante da família dele, da família dos soldados dele, todos capturados. Todos capturados. Era tristeza. Continuo dentro do mesmo primeiro ponto para a gente pensar junto. Como Davi, uma pessoa que era tão festeira, que chega, falei esses dias inclusive, quando ele volta a Jerusalém com a arca, e volta fazendo festa, e Mical simplesmente fica incomodada de vê-lo fazendo festa. Davi era alguém da festa. Como que aquele que era da festa vai fazer festa? Tendo a família destruída, tendo a sua história toda destruída. Bom, pois bem, três textos. E agora você que está com a sua Bíblia, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia. Esquece do painel, esquece do pessoal. Fique aqui comigo, tá? Não se distraia, porque nós estamos indo para o final da nossa conversa. Eles resolvem se der para resolver, se não der para resolver, não tem problema. O importante é que o microfone está funcionando.
Tá bom? Então vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 24, verso 1. Lucas 24, 1. Se você tem sua Bíblia, faz a abertura aí da sua Bíblia em Lucas 24, 1. Lucas capítulo 24, verso 1. Diz assim, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Veja, no primeiro dia da semana, no domingo, onde que essas mulheres foram? Foram até o sepulcro que Jesus havia sido colocado. Elas, quando entraram, não encontraram. Essas coisas só acontecem quando Deus tem algo grande para entregar. E aí Deus tem algo para entregar, e aí as dificuldades que costumeiramente aparecem, elas tentam tirar a atenção. Então não se distraia, fica firme. Verso 3. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, verso 4. Sem saber o que fazer. Olha aí, nós estamos olhando a história de pessoas que estavam acostumadas a estar bem, acostumadas a estar felizes. História de pessoas que estavam acostumadas com a presença do Senhor Jesus. E semelhante aos outros textos que nós fizemos a leitura, agora aqui, essas mulheres elas estão enfrentando um momento de dificuldade, de tristeza. Semelhante ao povo que fora levado para a Babilônia cativo, que não estava com graça nenhuma, as harpas deles penduradas no salgueiro, nas árvores. Semelhante a Davi e os seus soldados que tiveram as suas casas, as suas famílias saqueadas. Semelhante àquelas pessoas que o Tiago ele se refere na carta, dizendo: quem está sofrendo, ore. Essas mulheres elas estavam acostumadas a estar felizes. Elas tinham Jesus à volta delas o tempo todo. Só que agora Jesus não está com elas. Pior do que Jesus não está com elas, Jesus havia sido crucificado. Jesus havia sido colocado numa sepultura. E quando elas vão para ungir, para derramar especiarias no corpo, o corpo não está ali. Quer dizer, aparentemente, a situação era a pior possível. Aparentemente, não tinha o que fazer. Aparentemente, a situação era a mais terrível de todas. E é isso que eu acho importante todos nós pensarmos aqui, nessa noite, nesse domingo de Páscoa. De repente, quando a situação, o pastor Toninho ele falou lá na bênção do Calvário sobre o povo que estava diante do Mar Vermelho, diante de Pi-Hairote, diante dos soldados, quando aparentemente tudo está perdido e não tem uma saída. Aqui, esse tempo, esse momento em que nós chegamos na nossa reflexão de hoje, apresenta o quê? Apresenta um fechamento de situações onde tudo contribui para o mal. Tudo contribui da pior forma possível. É aquela situação que nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, que fala do dia mau. Olha, meus irmãos, revesti-vos do Senhor, da força do seu poder, para que possais suportar o dia mau e perseverar, passando pelo dia mau, vencer o dia mau.
Tudo nos convida a olhar para aquele momento em que aparentemente as circunstâncias elas são desanimadoras, elas não nos dão nenhum tipo de espécie de perspectiva, de esperança, de situação a ser resolvida. É uma reflexão para provocar em você, meu irmão, em você, minha irmã, o real sentido da Páscoa, que não é ovo de Páscoa, mas que nós compramos e presenteamos pessoas com ovo de Páscoa, que aqui entre nós há muitos que vendem ovo de Páscoa, e é bom que venda, e glória a Deus pela venda, mas a Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate, por mais que seja um período de grande venda no comércio, e nós precisamos de períodos como esse de venda, porque o comércio vai de mal a pior, graças a um desgoverno que nós estamos enfrentando no nosso país. Então é importante sim que venda, que o pessoal compre, coma e se alegre com o ovo de Páscoa, mas a Páscoa vai muito além disso. A Páscoa traz para nós um entendimento de que em um dado momento, Jesus, que havia sido crucificado e colocado naquela cruz, tirado da cruz, colocado na sepultura. Na sepultura, simplesmente o corpo dele desaparece. E aos olhos das pessoas que estavam à volta, tudo estava perdido. Verso de número 4. Está projetado, vamos continuar a leitura. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Veja, a ideia, a construção da narrativa, o momento era de dificuldade. Não tinha o que fazer. Cadê o corpo de Jesus? Até o corpo tiraram. Mas é nesse momento que o Senhor, Ele permite que o texto que nós fizemos a leitura diz que homens apareçam e digam às mulheres: vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Com outras palavras, Deus está falando para todos nós nesta noite: não procure entre os mortos a sua resposta, porque a sua resposta, ela está viva. Não é dia, não é tempo, não é momento de chorar. Por mais que as circunstâncias se apresentem da pior forma possível. Quando Deus deu essa mensagem ao meu coração, eu caprichosamente pedi textos e Deus me conduziu aos textos, e por isso eu fiz questão, eu podia ler apenas esse texto com você, mas eu fiz questão de fazer com você a leitura de situações, primeiro de Tiago. Quem está alegre canta, é verdade, e é fácil a gente cantar quando a gente está alegre, mas e quando nós não estamos alegres? E quando nós estamos com dificuldade, como que nós vamos cantar? Quem está triste, ora. Aqui a versão diz: quem está sofrendo, ora. Com outras palavras, quem está sofrendo, aciona o modo espiritual, sobrenatural. Fizemos a leitura do texto de pessoas que estavam presas, cativas, e que eram obrigadas a cantar, mas não tinham alegria nenhuma para o canto. Porque elas estavam fora da cidade, elas estavam fora da rotina, fora da vida, fora da família, fora de tudo. Fizemos a leitura do Davi, juntamente com seus soldados. Momento difícil, momento adverso, momento complicado, momento de dor, momento de tristeza. E o Davi, o texto diz que Davi se fortalece no Senhor. Se fortalece no Senhor. Fizemos a leitura de um texto
que mostra as mulheres que saem logo cedo, num domingo de manhã, e elas vão até o templo, até o sepulcro. Indo até o sepulcro, elas não encontram o corpo. Aparentemente, tudo estava perdido. Talvez, irmão, talvez, irmã, você esteja aqui me ouvindo falar nesse momento, e você chegou até aqui o templo com algumas situações bem definidas na sua vida. Talvez o casamento não está do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez a sua saúde não está do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez o seu relacionamento familiar não está do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez a sua vida financeira, sua vida profissional não está do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez há questões na sua vida que estão totalmente diferentes daquilo que você esperava, daquilo que você imaginava. Talvez algum de vocês chegou aqui nessa noite pensando: meu Deus, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema, que eu vou para a igreja para ver se eu ouço uma palavra de conforto, de consolo. E Deus manda falar para você que entrou aqui, ou que está acompanhando a transmissão dessa forma, com o coração desse jeito. Deus manda dizer: quando aparentemente as situações, as circunstâncias, elas se apresentam da pior forma possível, é exatamente aí que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando na sua casa, eu estou trabalhando no seu casamento, eu estou trabalhando na sua vida econômica, financeira, profissional, eu estou trabalhando na sua saúde física, emocional, sentimental. Eu estou trabalhando. Para aquelas mulheres, haviam roubado o corpo de Jesus. Para nós, aquela era a mensagem de que o Jesus que havia prometido que ressuscitaria, havia se cumprido. Ele ressuscitou. E do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, e Ele está aqui, junto de nós, nesse momento, Ele tem feito promessas para você, uma após a outra. E todas as promessas que Ele tem feito, elas vão se cumprir. Eu quero te convidar a ficar em pé. Por favor, fique em pé. Os músicos, venham nos ajudar. Eu quero orar por você. Quero orar por você em cima dessa palavra. Pastor, eu quero cantar. Eu quero sorrir. Eu também quero cantar. Eu também quero sorrir. Mas acontece que tem dia, que tem época, que tem momento, que tem situação na nossa vida que não nos permite. E não é porque nós não queremos. É porque a nossa estrutura, porque o nosso corpo, porque a nossa alma, porque nós somos limitados e nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Mas é aí que entra o espiritual. Nós vamos colocar em Deus a nossa confiança. A confiança daquelas mulheres estava na promessa. O verso de número 6 diz assim, ó: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que Ele lhes disse quando vocês estavam na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, mas ressuscite no terceiro dia. Com outras palavras, é reforçado a palavra. Você está vendo a sepultura vazia, mas a palavra de Deus, ela está em pé. Talvez você esteja olhando para situações que não te permitam, não vou dizer acreditar, mas olhando para situações que tragam para você algum tipo de aflição, de inquietação até. Não se deixe ser tomado, não se deixe ser levado pelas circunstâncias. A música que nós vamos cantar é O Deus do Impossível. Quando tudo diz que não, essa música. Não se deixe ser levado pelas circunstâncias. Não se deixe. Último exemplo bíblico para eu orar com você. Os discípulos estavam num barco, o barco agitado,
E quando Jesus vem ao encontro deles, eles gritam com medo. É um fantasma. E Jesus diz: não precisa ter medo. Sou eu, não é fantasma. Essa situação, ela não é um fantasma. É Jesus na sua vida. João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, a seguir diz a história do Lázaro. Quando chega a mensagem da morte de Lázaro, até onde Jesus estava, Jesus diz assim, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Eu quero te convidar agora, feche os seus olhos, se você se sente à vontade, com os olhos fechados. E leve seu pensamento a Deus. Se coloque diante de Deus. Coloque essa questão, essa dificuldade. É um domingo de Páscoa. O ovo de Páscoa que você vai receber do Senhor, a situação que o Senhor vai entregar para você, é uma resposta poderosa. Talvez aquilo que você olha e fala, meu Deus, que situação, que circunstância que eu estou encarando, que dificuldade, não tenho o que fazer. Lembre. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo de alegria voltam colhendo seus feixes. Lembre que aqueles que foram colocados no cativeiro, em um dado momento, o Salmo 126 relata isso daí. Eles saíram do cativeiro, eles voltaram para a casa deles. O cativeiro não foi o ponto final na vida deles. Lembre que o Davi, juntamente com os soldados, eles se buscaram no Senhor a força, e eles saíram para a batalha, e eles venceram a batalha com os amalequitas, voltaram com toda a família deles para casa. Lembre que aquelas mulheres, elas viram o sepulcro vazio, mas Jesus ressuscitado. A sua resposta é uma questão de tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu espero, Deus, ter sido fiel à mensagem. Eu espero poder ter compartilhado com os meus irmãos de uma maneira clara aquilo que o Senhor encheu meu coração para dizer a eles. Que às vezes a situação se apresenta de uma maneira que os nossos olhos, eles nos convidam a não acreditar. Mas pensando em 4 situações bíblicas, nós podemos ver que as situações, elas são mudadas quando a fé é colocada em ação. E eu oro por esse pai, por essa mãe, por esse homem, por essa mulher. Eu oro por esta mãe, eu oro por este filho, por esse profissional. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está aqui nessa noite, com o coração apertado, que está aqui nessa noite, talvez com os olhos daquelas mulheres, vendo ou conseguindo ver apenas a sepultura vazia. Eu oro, meu Deus, e eu abençoo, e eu profetizo que aquele que está sendo procurado entre os mortos está vivo. Aquilo que aos olhos dos meus irmãos possa ter sido dado como morto, na verdade, está vivo pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém. Vamos cantar? A canção é para fortalecer, edificar um pouco a nossa fé. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Você conhece essa música? Prosseguir. Então canta ela com força. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus
não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, leve seu pensamento a Deus. Vá dando a Ele a me glória, a honra e o louvor. prosseguir. O Deus do impossível não desistiu de você. O Quando Deus do tudo impossível diz que está não, trabalhando em seu favor. Creia. ou parece que o mar não vai se abrir. Glória a Deus. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Você aí na sua casa, creia. Creia. O Deus do impossível está trabalhando em seu favor. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu querer o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Bata a palma para o Senhor.